Primeira parte, vamos entender o que seria esse conceito de função. Na matemática, a função ocupa o melhor lugar de todos. Por quê? A partir de função, nós conseguimos definir todos os outros conceitos, não só na matemática. Aspectos físicos, biológicos, sociais, é tudo definido por meio de função, tá? Vamos entender o que seria. Calma aí, alguém solicitando para entrar. Permitir. Pronto. Vamos tentar entender onde teria uma aplicação bem fácil de função. Vocês, digamos que vão começar a praticar exercício físico. No primeiro dia, fazem uma caminhada de 2 horas. No segundo dia, fazem uma caminhada de 4 horas. Ou seja, aumentou 2 horas referente ao primeiro dia, certo? Digamos que fosse aumentando constantemente e fosse possível caminhar mais de 24 horas num dia. Sabemos que não é. Mas digamos em um mundo imaginário que fosse. O que aconteceria? Eu conseguiria identificar no 10º dia quantas horas a pessoa iria caminhar. Ora, se aumentou 2 horas por dia, eu vou aumentando 2 horas por 2 horas até chegar no 10º dia. E daria um total de 20 horas que a gente caminharia naquele dia. Correto? Então, esse seria o conceito inicial que nós vamos estudar, conceito de função. Vamos ver uma aplicação bem prática. Primeira situação. João vai escolher um plano de saúde. Tem 2 opções para esse plano de saúde. Calma aí. O plano A e o plano B. O plano A ele tem um valor fixo e o valor por consulta. O que seria isso? Esse valor fixo, R$ 140, independentemente se ele for consultar ou não, ele vai pagar. É R$ 140 todo mês. E a cada consulta que ele faz no mês, ele paga R$ 20. Ou seja, se no mês ele fez uma consulta, ele vai ter o valor fixo de R$ 140, mais R$ 20 que foi a consulta que ele fez. Certo? Agora pensa, se ele fez 2 consultas, de R$ 40, mais 140, 180 ficaria esse plano de saúde dele no mês. E também temos o plano B. O plano B consta como o quê? Um valor fixo de 110, mais R$ 25 por consulta. Isso daqui tá. Ele tem a opção de escolher ou o plano A ou o plano B. Vamos dar sequência. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual seria o plano mais econômico para cada situação? É simples, né? Lembrando que os 140 para o plano A e os 110 para o plano B são valores fixos. Se ele for fazer ou não alguma consulta, ele irá pagar isso. O que vai variar o quê? 20 e 25. Esse é o valor que eu vou multiplicar por 5, 6 ou 7. Correto? Pessoal, só para questão de registro, no chat aqui do lado, coloca o nome completo de vocês para colocar na lista de presença, tá? Todos têm acesso ao chat? Ótimo. Bianca. Ok. Acho que falta só o Rian e a Bianca Gabriele, se não me engano. Deixa eu ver. Rian, certo? Bianca. Ok, certinho. Obrigado, pessoal. Continuando aqui, desculpa a interrupção. Vamos ver qual dos planos ficaria mais barato referente a 5, 6 ou 7 consultas. Fiz uma tabelinha aqui do lado, para o plano A e o plano B. Vamos lá, 5 consultas para o plano A. Lembrando, 140 é o valor fixo, né? 5 vezes 20, 100, ou seja, para o plano A, em 5 consultas, ele irá pagar R$ 240. Para 6 consultas, mesma coisa, 140, que é o valor fixo, mais 6 vezes 20, 120, R$ 260. E para 7 consultas, 140, que é o valor fixo, 7 vezes 20, 140, R$ 280. Esse é o plano A. Tá, vamos para o plano B.
Para o plano B, 5 consultas, ele vai pagar R$ 235. Então, se ele for fazer 5 consultas no mês, compensa contratar o plano B. Concorda comigo? Ele vai estar economizando R$ 5. Para 6 consultas, tanto faz o plano A ou o plano B. Ele vai pagar o mesmo valor. Então, ele pode optar tanto A quanto B. Não vai ter nenhum prejuízo real quanto a isso. E para 7 consultas, fica 280 o plano A e 285 o plano B. Ou seja, o que podemos concluir? 6 consultas, não importa o plano A ou o plano B, vai ser o mesmo valor. 5 consultas, o plano B é mais vantajoso. E a partir de 7 consultas, o plano A se torna mais vantajoso. Concordam comigo? Vamos para uma segunda situação. Vamos lá. Na cidade de Recife, os valores em vigor 2015. Está um pouco desatualizado, mas vamos pegar apenas a ideia, tá? O motorista de táxi, ou atualmente vamos colocar o Uber, cobra R$ 4,32 a bandeirada, valor comum, e R$ 2,10 por quilômetro rodado. Só para entender o que seria isso. Digamos que você fosse pegar um Uber. Entrou no Uber, você vai pagar R$ 4,32. Isso é bandeirada. Independente se você vai andar um quarteirão ou vai viajar de um estado para o outro. Esse valor de R$ 4,32 é fixo. O que vai mudar, de acordo com a distância que irá percorrer, é o quilômetro rodado, que é esse R$ 2,10. Não sei se algum de vocês já usou o Uber. Só que, por exemplo, se você cancela o Uber, acho que tem uma taxa de R$ 5,00 para pagar. Ou seja, então colocamos lá que R$ 5,00 no Uber seria a nossa bandeirada. Sabendo que o preço a pagar é dado em função, ou seja, por que é dado em função? Porque eu consigo calcular os valores conforme vão aumentando a quilometragem. É um valor previsível, pessoal. Se fosse algo aleatório, digamos que fosse um motorista que não tivesse noção nenhuma. Eu vou rodar 10 km, vou cobrar R$ 5,00. Vou rodar 200 km, vou cobrar R$ 10. Ou seja, eu não consigo tirar um padrão disso. Então, nesse caso, quando eu não consigo tirar um padrão, não temos uma função. A função, ou seja, o conceito inicial de função, é quando eu consigo encontrar um padrão. Ou seja, eu consigo encontrar os demais valores. Então, aí temos a pergunta. Digamos que o cidadão percorra 22 quilômetros. Qual vai ser o valor pago por ele? Vamos lá. 4,32. Está aqui o valor inicial. 4,32 vai ser pago entrando no táxi, digamos. Ele vai percorrer 22 quilômetros. Vamos multiplicar. 22 vezes 2,10. Por quê? Cada quilômetro rodado eu pago R$ 2,10. Então eu vou multiplicar por 22. Mais 4,32 vai dar o valor de R$ 50,52. Esse será o valor pago pelo indivíduo. Vamos para mais uma situação. Nessa aula, pessoal, vamos trabalhar bastante aplicação, porque os exercícios que eu passei nessa quinzena para vocês, tá tudo voltado em cima de aplicação. Depois vamos aprofundar um pouco mais a matéria. Tá aqui. Vamos considerar o diagrama a seguir. O preço de combustível da cidade de Itapetí. Lembrando que esse preço está um pouco desatualizado, tá? Bem desatualizado, se for olhar os dias de hoje. 1 litro paga R$ 3,37. 2 litros, R$ 6,74. Não está dobrando certinho o valor, conforme vai aumentando a quantidade de litros? Então, se o indivíduo colocar 20 litros, vai pagar quanto? Seria R$ 65,40, por exemplo. É só multiplicar por 20. Lembrando que o meu valor inicial aqui agora é R$ 3,37. Então, a cada vez que eu aumento a quantidade de litros, eu estou multiplicando esse valor inicial de R$ 3,37. Então, dessa forma, por que eu tenho uma função? Porque se eu for abastecer 15 litros, eu sei quanto eu vou pagar. Se for abastecer 100 litros, eu sei quanto eu vou pagar. É só multiplicar 3,27 por 100 litros que eu abasteci. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tá aqui. Letra A. Qual o valor pago por 10 litros de gasolina? O que eu tenho que fazer? Pegar R$ 3,37 e multiplicar por 10. Agora, uma pergunta que seria já o resultado. Ó. Quantos litros de gasolina podem ser comprados por R$ 43,81? E agora?
É a mesma ideia. Vou pegar o R$ 43,81 e dividir por 3,37. Assim eu encontro a quantidade de litros que eu abasteci. Está no quadro vermelho. Eu faço o processo inverso. Para encontrar o valor, eu vou multiplicar. E para encontrar o total de litros, eu vou dividir. Ou seja, é o inverso do que eu estou fazendo. Então, para a letra A, está aqui, ó. 10 litros vezes 3,37, R$ 33,70. E no item B, R$ 43,81 dividido por 3,37 me dá quantos? 13 litros de gasolina. O processo inverso que eu estou fazendo. Agora uma situação um pouco voltada à geometria. Vocês lembram o que seria o perímetro de uma figura? Para aqueles que não recordam, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana. Nesse exemplo aqui, vamos ter um terreno quadrado. Está aqui, ó. O terreno está em verdinho aqui no canto, inferior direito. Acredito que apareça assim para vocês, tá? Esse L é a medida do lado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, L, 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 4. 4L, né? Então, se a medida do L aqui for 1, então, só contar 4 lados, 4 vezes 1, 4. Se for 2, 8 lados, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a relação de um perímetro de um quadrado, eu também consigo identificar uma função. Porque esse lado, ou melhor, todos os lados de um quadrado têm a mesma medida. Então, eu consigo encontrar uma função. Mas espera aí, o retângulo eu não vou conseguir? Consigo encontrar uma função de um retângulo. Porém, eu tenho que especificar na definição. Isso vamos entrar posteriormente, tá? Vamos lá. Temos um exercício aqui também. Letra A. Qual o perímetro de um quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? Como que eu devo fazer? Pego esses 3,5 metros e multiplico por 4. E se for 22 metros de perímetro? Ou seja, eu já tenho o perímetro, eu quero a medida do lado. Eu tenho que fazer o quê? Fazer o processo inverso. Pego os 22 metros e divido por 4. Eu faço a coisa, como fala, a conta reversa. Então, para o A, se for para encontrar o perímetro, basta multiplicar. E para o B, se for para encontrar o valor do lado, eu vou dividir. Ou seja, um é o inverso do outro. E a última situação, vamos colocar aqui, uma máquina que está dobrando os valores. Ela dobra os números que você joga nela. Tá aqui. Se eu jogar o 1 dentro dela, qual que é o dobro de 1? 2. Se eu jogar o número 2 dentro dela, qual que vai ser o dobro de 2? 4. Menos 3. Cuidado. Sempre cuidado com o jogo de sinal também, tá? Teria 2 vezes menos 3, menos 6. Ou seja, se você deve R$3, você vai dever o dobro o dobro da sua dívida, está devendo R$6. 4,3, 8,6. X, opa, não é o número. Como que eu vou achar o dobro de x? Basta multiplicar o x por 2, ou seja, 2x. E se eu jogasse o número 8? Eu teria que fazer o quê? Qual que seria o dobro de 8? 16. Por que eu posso falar que é uma função? Lembra, se eu consigo identificar qual vai ser os próximos valores, se eu tenho uma sequência nisso daí, eu posso falar que é uma função, tá? Vamos inventar a máquina de triplicar e somar 1. Como que seria isso? Agora ficou um pouquinho diferente, né? Triplicar e somar 1. Então, se eu vou triplicar algo, vamos pegar o número 2. Qual que é o triplo de 2? 3 vezes 2, 6. E eu tenho que terminar como? Somando 1. Então, o valor seria 7. Se eu fosse pegar todos esses itens aí e fazer a mesma coisa, eu só multiplicaria por 3 e somaria 1 no final. Também é uma função, porque eu consigo ter uma sequência de números que vão me dar conforme eu for atribuindo. Agora, vamos lá. Noção de função por meio de conjuntos. Observe, quadrado A e o B. Ou quadrado não, diagrama. Daqui também é chamado de diagrama de Venn, tá pessoal?
devemos associar cada elemento de A ao triplo de B. Então tá aqui, ó. O elemento menos 2, qual que é o triplo de menos 2? Menos 6. Menos 1, menos 3. 0, triplo de 0 é 0. Triplo de 1, 3 e o triplo de 2, 6. Eu posso falar que isso daqui é uma função? Posso. Por quê? Se é uma relação de A em B, isso quer dizer o quê? Eu não posso ter nenhum termo sobrando em A. É a primeira definição. Eu não posso ter nenhum termo sobrando em A. Em B eu posso? Posso. Se a relação de A para B, em A não pode sobrar. B pode. Tá? Nesse caso, temos a função A e B, expressa por y igual a 3x. Ou f de x igual a 3x. Vai ter várias notações. Tá? Então, para fixar isso daqui. Em A, pode sobrar termo? Não. B, pode sobrar valores? Pode. Primeira definição. Vamos para a segunda. Dado o conjunto A e o B, está dessa seguinte forma. Sobrou termo em A? Não. Sobrou termo em B? Não. Mas, porém, entretanto, esse item 2 é uma função? Não. Por quê? Tá vendo esse elemento 0 aqui, ó? Ele está associando a 3 valores distintos em B. E o 4 apenas 1. Ou seja, eu não vou conseguir identificar os termos dessa função, já que eu não tenho uma lei de formação. O 0 está pegando 3 valores distintos. Como que eu posso encontrar uma lei para isso? Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 0 mais 5, 5. Tá. Só que são 3 leis diferentes. Eu não vou conseguir chegar a uma lei de formação. Ou seja, eu não consigo identificar os próximos termos dessa função. Quando isso acontece, não temos uma lei de formação. Tá? Então, nesse caso, não temos uma função. Ou a regra fácil para decorar, seria qual? A primeira regra, não pode ter elemento sobrando em A para ser uma função. Segunda regra, cada elemento de A tem que sair apenas uma flechinha. Tá? Apenas uma. Saiu 2 flechinhas de A para valores distintos em B, não temos uma função. E o terceiro e último está aqui, ó. Como eu já disse lá no primeiro item, não pode sobrar termos em A. B pode. Então, no caso, como sobrou menos 2 e menos 4, no elemento A tem termos sobrando. Então, nesse caso, não temos a função de A em B. Tá? Visto porque sobra termos em A. Definição e notação. Então tá aqui, ó. Só para fixar. Agora a lei matemática. O que seria uma função? É uma lei, ou seja, é uma lei de formação que leva um elemento do conjunto A para um elemento do conjunto B. Ou a cada x pertencente a A, tá aqui meu x, corresponde a um único f de x. Lembra que eu falei? Pode ser f de x ou y. Cada livro trabalha de um jeito, tá? De B, elevado uma função f. Ou seja, o que seria uma função f de A e B? Um elemento x que corresponde a um elemento f de x em B. O que seria isso? Vamos olhar aqui, ó, no item 1, que é uma função. O que seria meu elemento x aqui? Por exemplo, posso colocar o menos 1. O menos 1 leva qual em B? O menos 3. Ou seja, eu tenho uma relação de função. Tranquilo? Vamos dar sequência para finalizar essa parte dos slides, tá? Aí eu vou comentar da PC, depois nós discutimos um pouquinho. Domínio contra domínio e imagem. Isso daqui, nós vamos finalizar essa aula dessa quinzena. Só para fixar, que é o domínio, que é o contradomínio e a imagem. Vamos olhar no diagrama de flechas. Existe uma função de A e B? Existe. Por quê? A cada elemento de A, eu tenho apenas um elemento em B. E não está sobrando termos em A. Então, é uma função f de A em B. Agora, quem que é o domínio de A e o contradomínio? No caso aqui,
domínio representado por d de f, que é uma função f, e o contradomínio, esse cd de f, ou seja, é o contradomínio de f. O domínio é os elementos que pertencem a A, beleza? Ou seja, meu conjunto A. Quem que é o conjunto A? 2, 3 e 5. Ele é representado por domínio de A. Ou domínio de F é igual ao conjunto A. Quem que seria o contradomínio? Ou seja, para onde ele está indo? É o conjunto B. Então temos contradomínio CD de F é todos os elementos que estão em B, independentemente se está ligado com alguém de A. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então temos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esse é meu contradomínio de B. E por último, quem seria meu conjunto imagem? Conjunto imagem de F, ou seja, representado por a letra I e o M, ou alguns livros só pela letra I, tá? É quem? O conjunto imagem é apenas os termos que estão correspondendo valores em A. Por exemplo, quem é a imagem de 2? 2 não vai para 4? Então, o 4 pertence à imagem. 3 não vai para 6? 6 pertence à imagem. E o 5 vai para 10? O 10 pertence à imagem. Agora a letra D aqui, F de 3. Quem que é a imagem de 3? 3 vai para quem? 6. Quem que é a imagem de 5? 5 vai para quanto? 10. Aqui ocultou aqui o ícone da frente. X para F de x igual a 4. Quem que seria o x? Qual elemento está indo para 4? Não seria o 2? Então meu x igual a 2. Lembrando, o x vai ser os elementos pertencentes ao A. O f de x, os elementos pertencentes ao B. Deixa eu voltar aqui. Bianca, confirma para mim se está aparecendo para vocês. Que eu não consigo ver vocês agora. Tá aparecendo sim. Ótimo. Ó, eu coloquei esse videozinho aqui só para, se alguém entrar de manhã, pudesse tirar dúvida. Eu vou trocar esse vídeo agora para essa aula nossa, tá? As aulas de aula de função. Foi aquele slide que eu trabalhei com vocês. Vou anexar ela no Class agora também, como material extra. E coloquei alguns exercícios aqui, ó. Vamos ler cada exercício, vou fazer um breve comentário de cada um. Na produção de peças, uma fábrica produz a um custo fixo, R$16, mais um custo variável de R$1,50 por unidade produzida. Ou seja, o que eu tenho que entender aqui? Esses R$16 aqui, ó, a fábrica ligou, já cobrou R$16 de vocês. Esse R$1,50 vai ser cada peça que você comprar. O que eu tenho que fazer agora aqui então? Se são 12 peças, o que vai ser, alguém vai comprar 12 peças, qual será o custo total dessa produção? O que eu devo levar em conta? Multiplicar 1,50 vezes 12, mais o preço de ligar a fábrica, tá? Bem tranquilo. Suponha que você trabalhe como representante de uma firma que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário é de R$2.000 fixo por mês, acrescido por R$20 por jogo vendido. No mês você vendeu 15 jogos. Quanto você receberá? Tranquilo, né? Seu salário, independente se você for vender algum jogo ou não, já vai ser R$2.000. Cada jogo que você vender, seja colega, irmão, parente, desconhecido, cada jogo você recebe R$20 a mais por ele. Então, se você vendeu um jogo no mês, você vai ganhar R$20 daquele jogo que vendeu, mais seu salário que é R$2.000. Isso acontece muito hoje no nosso mercado. Você ganha comissão ou participação nas vendas. Represente por um diagrama o conjunto A e o B. Lembrando que a nossa lei de formação aqui, f de x igual a x ao quadrado. Como que ficaria isso? A primeira seria aqui, ó, responder para vocês. F de x, ou melhor, o f de 1. Vou dar a resposta para vocês, ó. F de 1 é igual a quê? 1 ao quadrado. Calma aí. 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a quantos? Quanto que é 1 vezes 1? 1. Então a resposta para a imagem de 1 é 1. O que se deve construir aqui? Ó? Isso daqui que está no slide aqui. Esse quadrinho aqui. Ó.
esse diagrama que eu quero que vocês construam. Lembrando que vai identificar cada valor aqui através de f de x igual a x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. 4. Dados conjuntos A e B. E a função definida por x mais 4, ou seja, o número acrescido de 4. Então, o conjunto imagem é... Quem seria o conjunto imagem? É só olhar. Menos 1 representa quem na função? 0. 0 mais 4, 4. Então, tá aqui, ó. Faltou até uma vírgula aqui, vou corrigir agora. O 1 mais 4, 5. E o 2 mais 4, 6. Só olhar aqui, somando cada valor desse aqui com 4, que você vai encontrar o conjunto imagem. E o 5. Um técnico em eletrônica cobra R$50 a visita e R$30 a hora de trabalho. Se ele trabalhou X hora, então recebeu quanto? Opa! Trabalhou X horas, ou seja, qual vai ser a lei de formação para isso? É só pegar os R$50 que é somado, que dependente se ele ficar 1 hora ou o dia inteiro, esse R$50 vai ser cobrado. A diferença é que a cada hora de trabalho é R$30. Então, 30 é meu valor variável. Se 30 é meu valor variável, é só olhar aqui, ó, onde que o 30 está acompanhando o x. A letra C. Olha que maravilha, já tem a resposta do item 5. Está bem tranquilo. Ganharam por ter assistido a aula. E a relação de A em B, PETs. Ih, faltou. Esse 6 aqui está faltando um detalhe, pessoal. Depois eu vou corrigir, eu coloco certinho, tá? Então, no caso, temos esses 5 exercícios aqui, ó. Tá faltando uma imagem aqui, acho que não carregou. Ou na hora de transmitir não está conseguindo pegar.